Galera, olha só, a gente teve um probleminha aqui, não conseguimos, tá? Resolver o problema do som, então a gente chamou todo mundo aqui pro Instagram e a gente vai dar sequência, então, falando sobre a nossa live, então, aqui no Instagram, tá? Venha todo mundo pra cá, vamos acompanhar a live aqui pelo Instagram, então. Legal, galera? Olha só, seguinte, galera, então, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também acompanho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo dos Demais Brasil faço parte da equipe pedagógica, bem como também sou instrutor aqui dentro da escola. Quando eu consigo, eu acabo indo, tá, nas lives, nas aulas ao vivo, nas aulas práticas e participando. Mas não é sempre que eu consigo também, porque minha rotina também é um pouquinho corrida, é bem puxado. Legal? Então, olha só. A gente hoje está na segunda aula do nosso mini curso falando sobre eMove. Legal, galera? Na primeira aula a gente fez uma introdução do eMove e explicou exatamente o que era o eMove. E hoje a gente vai dar sequência, então, falando sobre o eMove. Vamos falar sobre os postos de comando, como que é feita a criação do posto de comando. Legal? E daí, sucessivamente, a gente vai evoluindo para as demais práticas do nosso mini curso. Legal, galera? Sejam todos muito bem-vindos, então. Se você quiser mandar a sua pergunta no chat, você pode mandar, tá bom? E aí, se eu não responder hoje, na próxima live eu respondo você, legal? Bora lá então. Olha só, galera, lembrando mais uma coisa. Você que acompanha o Grupo do Mais Brasil, ou já foi aluno, ou já foi atendido por um socorrista, sabe a importância que as pessoas, né, que as demais pessoas tenham conhecimento de atendimento pré-hospitalar, certo? Então, levando em consideração a importância de ter um conhecimento básico, tá? Eu já tive muitos e muitos relatos de pessoas que conseguiram salvar uma vida só com o conhecimento que adquiriram assistindo lives, tá? Inclusive, tem 2 relatos já de bebês, tá? Que foram salvos por pessoas que tinham assistido a live e tinham um conhecimento mínimo, básico, que tinham adquirido durante a live e conseguiram fazer as manobras de desengasgo e salvar o bebê. Olha que bacana, né? 2 vidas que foram salvas já, desses 2 casos que eu tô falando, e muitos outros aí, só com as lives que foram assistidas, só com aulas das lives ao vivo, certo? Então, assim, realmente faz a diferença, tá? E olha só, quando você compartilha a nossa live, quando você nos acompanha aqui pelo Instagram, quando você entra no nosso canal no YouTube e você se inscreve no canal, dá seu like, ativa o sininho de notificações, o YouTube ele recomenda, né, obviamente, para mais pessoas o nosso conteúdo, legal? E aí chega até mais pessoas, ou seja, você chega na casa de muitas pessoas a nossa live. E amanhã ou depois alguém pode fazer a diferença, né? Salvar a vida de alguém só assistindo uma live que você aleatoriamente acabou enviando, ou porque você acabou se inscrevendo e o YouTube indicou para essa pessoa, ela estava lá assistindo um videozinho, acabou pegando um pedaço da live, assistindo um pedaço da live e acabou adquirindo um pouquinho de conhecimento. Então, assim, galera, 90% dos casos, um socorrista na cena, ele faz toda a diferença, tá? Muitas e muitas das vezes o socorrista ele faz toda a diferença. É sempre? Não é sempre, mas 90% das vezes o socorrista estando na cena, dando o primeiro atendimento, ele faz toda a diferença. E não precisa ser exatamente o socorrista. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, tá? Que tenha um conhecimento básico de atendimento pré-hospitalar já consegue salvar a vida de alguém. Então, assim, é importante, é bacana que você compartilhe com as demais pessoas para que mais pessoas nos acompanhem também e venham ter esse pouquinho de conhecimento e daqui um pouco fazer a diferença na vida de alguém. Legal? E dando sequência, então, no nosso conteúdo, galera. Hoje a gente vai falar sobre a criação de comando, tá? A criação do posto de comando para o controle, né? Ou seja, para que você consiga fazer um atendimento de qualidade em uma condição de eMove, tá? Quando eu falo de condição de eMove, é quando acontece um eMove e você do nada se depara, né, nessa situação, tá? Às vezes você é socorrista ou é um transeunte que está passando por lá
e quando você vê, você se depara com um imove. E aí, nessa condição, estando posicionado nessa condição e assumindo esse risco de iniciar o atendimento, é necessário que você tenha o conhecimento do protocolo de imove, tá? Relembrando os conceitos do protocolo de imove, o protocolo de imove é criado para quê? Para que mais pessoas sejam salvas com o recurso disponível no menor tempo possível. Na verdade, o conceito é um pouco mais amplo, obviamente, tá? Mas o objetivo é salvar o maior número de pessoas. E para salvar o maior número de pessoas é preciso que seja feito um atendimento de qualidade. Só que esse atendimento de qualidade, ele precisa ser sistematizado para que as pessoas recebam aquilo que elas precisam naquele momento, ou seja, para aquilo que elas mais precisam naquele momento, tá bom? Então, quando elas recebem o atendimento que elas precisam naquele momento, você consegue dar mais um tempo de vida para aquela pessoa, para que ela chegue a um hospital, para que ela chegue a um centro cirúrgico, para que ela chegue a um hospital referência para aquela situação dela, tá? E aí é aí que entra a questão do protocolo adequado do imove, de fazer corretamente, é ofertar o melhor atendimento possível para aquela pessoa e ofertar aquilo que ela realmente precisa, tá bom, galera? Então vamos pensar no seguinte: cheguei no cenário, né? Cheguei num acidente de trânsito lá, vamos pensar no acidente de trânsito. Cheguei no acidente de trânsito, tem lá um ônibus envolvido, aproximadamente 40 pessoas no ônibus, então são 40 vítimas, várias feridas, né? Tem mais um caminhão envolvido com mais uma vítima, tem mais um carro com mais 2 vítimas. Então eu tenho ali aproximadamente 43, 44 pessoas, né? 43 ou 44 vítimas, tá? Então eu identifiquei que é um imove, acionei o recurso disponível, identifiquei os demais riscos, sinalizei o local, garanti a segurança do local. Agora eu preciso criar o meu posto de comando, tá? Nós, como socorristas no SAMU, e isso é universal, a primeira ambulância a chegar no local é a ambulância que inicia o posto de comando, tá? Inicia o protocolo de imove e, se necessário, também, né, o método START. O método START a gente vai falar na próxima aula, mas nesse momento a gente vai falar só sobre a criação do posto de comando, o centro de operações, tá? Que é onde a gente vai coordenar, ou seja, organizar a bagunça, tá? Então, como que é feito isso? A primeira equipe a chegar no local, chegou de ambulância, identificou tudo isso e tal, feita a segurança local, acionamento do pedido de ajuda. Eu preciso achar um local, ou seja, próximo do local onde aconteceu o acidente, de preferência o mais próximo possível. No entanto, eu preciso observar a seguinte questão: o terreno onde eu vou fazer o atendimento, onde eu devo iniciar esse atendimento, montar o meu posto de comando, montar as lonas de atendimento, o posto médico, ele deve ser, né, nem sempre a gente consegue, mas deve ser em um terreno mais elevado, tá? Mais elevado do que onde aconteceu o incidente. Exemplo, o incidente aconteceu aqui, eu preciso montar meu posto de comando num terreno mais elevado. Para quê, galera? Para que, caso haja um derramamento de combustível, esse combustível não venha em direção ao meu posto de comando, ao meu posto médico, que ele vá para outro lado. Então, pela lei da gravidade, se eu estiver no local mais alto, isso não vai acontecer, certo? Então, é o primeiro momento, é a primeira coisa a ser observada. Segunda coisa a ser observada: se possível, tá? Se possível, vento pelas costas. Ou seja, o vento, eu estou de frente, tá? Para o evento, no caso, para o incidente, e aí o vento está pelas minhas costas. Qual que é a ideia? É que se tiver fumaça, começar a levantar fumaça, ou até mesmo algum produto químico que reagiu, liberou uma fumaça tóxica, alguma coisa, lá no incidente, essa fumaça seja tocada para longe e não na minha direção, tá? Então, se você consegue observar essa questão também, é muito importante, tá? É muito importante. É sempre possível? Nem sempre é possível, tá? Mas quando você percebe que há possibilidade disso acontecer, né, de ter uma fumaça vindo em sua direção, ou a possibilidade de ter uma fumaça tóxica, um produto químico envolvido,
Talvez o teu posto de comando vai ter que ser um pouco mais longe para garantir a segurança tanto dos socorristas que vão fazer o atendimento, tanto da equipe do posto médico, do próprio comandante do incidente, bem como das demais vítimas que serão resgatadas, certo? Então é necessário observar tudo isso, legal? Feito tudo isso, então, agora eu preciso, agora já organizei tudo, né? Agora eu preciso criar o posto médico. Como que eu vou criar o posto médico, então? Não chegou recurso ainda, não chegou nenhum apoio ainda. Eu vou montar as lonas, né? Nesses casos, no caso de Imove, a gente tem 4 lonas, que são as lonas verde, amarela, vermelha e preta, tá? Então nós temos as vítimas verdes, as vítimas amarelas. As vítimas verdes não são graves, as amarelas são um pouquinho, as vermelhas são bem graves e as pretas são aquelas vítimas que não são atendidas, não naquele primeiro momento. São vítimas que provavelmente já estão ou entrarão em óbito em seguida, tá? E aí, qual que é a ideia da minha montagem das lonas ali? Eu vou colocar lona vermelha e lona amarela próxima uma da outra, tá? Porque aí algumas vítimas amarelas, elas vão evoluir para a vermelha, tá? Bem como algumas vítimas vermelhas podem evoluir para a amarela. E também algumas vítimas vermelhas podem evoluir para preto. Então a lona preta também deve estar ali próximo, tá? A única lona que fica um pouco mais retirada é a lona verde, tá? A lona verde ela vai ficar mais retirada porque são as vítimas que deambulam, e essas vítimas elas não serão atendidas também no centro de Imove, tá? Elas não vão ser atendidas ali no posto médico. Elas serão aquelas vítimas que serão transportadas por transeuntes ou por carros de município, micro-ônibus, enfim, e levadas para postos de saúde ou hospitais mais longe, para deixar os hospitais mais perto para as vítimas mais graves. Tá? Então essas vítimas elas não serão atendidas no local, por isso que ela tem que ser uma lona que fique um pouco mais distante do incidente, porque são vítimas que deambulam, e aí elas estão com corte, estão com ferimento, mas elas conseguem deambular, né? Às vezes tem até fratura em membros superiores e tal, TCE leve, trauma de face, né? Mas elas conseguem deambular. Essas vítimas elas não serão atendidas agora, tá? Porque a triagem no atendimento ao Imove relacionado ao método START nos diz que essas vítimas têm mais tempo de sobrevida, levando em consideração a hora de ouro, o tempo resposta para cada caso e tal. Essas vítimas elas têm mais tempo, tá, para ser atendidas. Então essas vítimas no local ali não serão atendidas. Isso faz parte do critério do atendimento sistematizado, levando em consideração ofertar o melhor recurso para cada vítima. Se as vítimas estão deambulando tão bem, né, embora tenham alguns ferimentos, elas não precisam de atendimento agora. Elas podem ir de carona com alguém para o hospital, para um posto de saúde e receber o atendimento lá. Eu preciso priorizar o meu recurso, que é escasso, que é pouco no local, para aquelas vítimas que precisam mais, que tem um tempo de atendimento menor, que o tempo de ouro dela, ou seja, o período em que ela tem para receber um atendimento de qualidade é menor, entenderam? Então eu preciso tirar essas vítimas verdes do local, e daí quanto mais longe eu colocar a lona, melhor, porque elas estão com dor, aí elas começam a deambular na cena, aí elas querem atendimento, aí atrapalham o atendimento das demais vítimas, certo? Então é necessário muitas vezes acabar tirando essas vítimas verdes da cena, certo? Então, dando sequência na nossa criação do posto de comando, já organizamos as lonas. Primeiro, a equipe médica chegar no local, vou colocar na lona vermelha, onde será o posto médico, onde o médico vai iniciar os protocolos de atendimento pré-hospitalar para as vítimas que precisam e com o recurso que elas precisam, com aquilo que ele tem também, né? Com o melhor recurso que ele tem. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Dando sequência, então, fiz a criação do posto de comando, né? Um sinal universal da criação do posto de comando, galera, é a primeira equipe que chega no local, a gente pega um cone e coloca em cima da viatura, tá? É um sinal universal, qualquer um que conheça de Imove chegando num Imove, num incidente, para auxiliar,
ele vai identificar o posto de comando pelo cone em cima da viatura, tá? Então ele vai lá no posto de comando e vai se apresentar ao comandante do incidente e vai dizer o que ele tem de recurso, o que ele pode ofertar, como que ele pode ajudar. E aí o comandante vai direcionar ele para algum lugar. Só que esse comandante, né, o cara que comanda o incidente, ele vai ser o cara que vai organizar a rede de comando, tá? Como que essa rede de comando vai funcionar? Exemplo, o comandante está aqui, né? Vamos fazer uma maquete humana aqui. O comandante está aqui, tá? Então ele vai pegar um cara para comandar a chegada e a saída das ambulâncias, tá? Esse cara vai controlar o quê? Esse cara vai controlar a chegada das ambulâncias, o tipo de recurso, vai estacionar as ambulâncias em locais que elas não cabem se trancando para na hora de sair não atrapalhar, vai segurar essas pessoas na ambulância e aí só vai trazendo conforme a necessidade desse recurso no local, na cena, tá? Ele vai controlar a chegada e a saída de ambulância. Exemplo, chegou uma ambulância de algum município que está lá para ajudar, que foi lá para auxiliar, e tem oxigênio, tem máscara laringe, é um exemplo, máscara bag, um exemplo, para levar uma vítima com oxigênio em alto fluxo e tal. E pode transportar um paciente entubado também, porque ela tem ambu, pode ir ventilando, não tem ventilador, mas tem ambu e tem uma técnica ou alguém que conhece de apegar que pode ir ventilando. Então, o cara que recebeu essa vítima, essa ambulância, ele vai vir até o posto, até o comandante, vai avisar que chegou uma ambulância desse tipo. E o comandante vai falar com o posto médico. O posto médico vai falar com o médico responsável pela ambulância vermelha, pela lona vermelha no caso. E o médico vai falar, olha, tem uma vítima que eu acabei de entubar aqui, está estabilizada, é só transportar. E aí, falou com o posto de comando, o posto de comando vai chamar o responsável pelas viaturas e esse paciente será encaminhado, mas através do posto de comando, certo? Por quê? Porque o comandante do incidente tem que saber que está saindo uma vítima, o estado dela, e informar a central de regulação. A central de regulação tem que saber que essa vítima está saindo e tem que também informar para o posto de comando para onde que essa vítima vai, tá? Para onde que ela vai ir? Ah, vai para tal hospital, porque aí você encaminha para o melhor recurso, não encaminha todas as vítimas para um hospital e daí o outro fica sem ninguém, um exemplo, porque aí vai ocupar 2, 3 hospitais da região para fazer o atendimento de todas essas vítimas, tá? Então, exemplo, as vítimas que têm sistema respiratório, exemplo, vítimas que foram entubadas e têm sistema respiratório envolvido, vão ir para tal hospital. Vítimas que têm demais traumas de tórax e múltiplas fraturas relacionado a choque, né? Vítimas que têm múltiplas fraturas ali, politrauma, que está relacionado a perca sanguínea, choque hipovolêmico ou choque hemorrágico. Essas vítimas vão ir para tal lugar. As demais, né, vítimas com trauma de face, ou trauma de TCE, né, trauma de cabeça, trauma raquimedular, alguma coisa do gênero, vão ir para tal hospital. Então, a central de regulação, que vai dar auxílio ao posto de comando, vai estar organizando essa rede lá fora para receber esses pacientes, enquanto o comando organiza a rede lá dentro, certo? Ok, então, dando sequência à nossa maquete humana aqui, o cara responsável pela chegada e saída da ambulância. Na sequência, nós temos um posto médico, tá? O médico, né, ele comanda as lonas, tá? Então, ele comanda os recursos para as lonas. Ele pega ele comanda a lona vermelha, amarela e a lona preta. A verde, a gente pega qualquer pessoa que entenda um pouco de APH e coloca lá para ir fazendo, confeccionando curativos e mandando essas pessoas para os postos de saúde. Orienta para onde que deve mandar e essa pessoa vai mandando para que elas não acabem atrapalhando na cena, certo? Então, o médico da cena, o médico não é comandante da nossa segunda rede de comando aqui, o médico que comanda a lona vermelha, ele que vai dizer, olha, paciente estabilizado, pronto para transporte. Avisa o posto de comando avisa o cara responsável pelas ambulâncias e o cara vai ver se já tem uma ambulância disponível para transportar esse tipo de paciente que é compatível. Todos passando pelo posto de comando. Na sequência nós temos os caras que fazem o resgate, tá? Que aí são bombeiros, muitas das vezes são resgatistas, são bombeiros voluntários, são bombeiros civis. Essa equipe é a equipe que vai fazer os resgates, tá? Então o que acontece? Alguém vai comandar essas equipes e esse alguém vai estar em contato com o médico, tá? Com o médico não, com o comandante do incidente, tá? Então,
o comandante do incidente fala com o comandante das equipes, o comandante das equipes repassa a ordem para as equipes, bem como, conforme vai tirando as vítimas, né? Exemplo, tiramos todas as vítimas vermelhas, vamos começar a tirar as vítimas amarelas. O cara que está comandando as equipes, ele vai lá, avisa o posto de comando, olha, tiramos a última vítima vermelha, vamos iniciar a retirada das vítimas amarelas. E o cara está responsável aqui, avisa a central de regulação, conforme vai acabando a retirada das vítimas. Na sequência, nós temos também a criação de um posto, quando necessário, tá? Que é o posto que recebe materiais, ou seja, o recurso que está chegando, tá? Aí tem alguns municípios que mandam recurso para lá. Exemplo, vai lá no posto de saúde, vai lá no hospital, pega os equipamentos que tem disponível, passa na base do SAMU, pega o equipamento de PH que tem disponível e manda tudo para a cena para auxiliar. Então, alguém vai estar recebendo, tá? Esse cara vai ser responsável por receber os materiais. E aí ele informa o posto de comando a chegada dos materiais e o posto de comando, né, direciona esses materiais para o médico da lona e organizando e ofertando atendimento para essas vítimas conforme a chegada dos materiais, tá? Na segunda nós podemos ter mais um posto, mais um centro de comando aqui, né? Ou seja, mais uma linha de comando aqui. Nessa linha de comando aqui pode ser o resgate aéreo, tá? Ela pode ser talvez o comando de isolamento, polícia. Ela pode ser várias situações que eu posso criar daqui para frente, certo? Mas os que são obrigatórios é alguém que controle as ambulâncias, chegada e saída do recurso, alguém que controle as lonas, o posto médico e alguém que controle o resgate das vítimas, tá? Então quem controlar a chegada e saída de recurso e de ambulâncias vai estar sempre cuidando daquilo ali, tá? O cara que é responsável por cuidar das lonas, ele vai estar ali só cuidando das lonas. Chegou um recurso lá, exemplo, chegou uma ambulância do município com 2 enfermeiros e 2 técnicos de enfermagem, exemplo, para auxiliar nesse incidente. O cara que recebeu esse recurso, que chegou essas pessoas até ele, fala, ó, vocês vão aguardar aqui, vai lá no posto de comando, fala com o comandante, olha, comandante, acabaram de chegar 2 enfermeiros e 2 médicos, tá? Ou 2 enfermeiros e 2 técnicos de enfermagem. O comandante vai dizer, olha, vai lá na lona vermelha, fala com o médico, vê aonde que ele quer alocar essas pessoas. O cara vai lá, fala com o médico fala, olha, preciso de um enfermeiro aqui comigo, outro enfermeiro na lona amarela, mais um técnico aqui comigo, mais um técnico na lona amarela. Esse cara vai direcionar essas pessoas ali, naquele local, e não eles chegar correndo e se atacar, juntar gente. Não é assim. Tem que ser organizado, eles não tem que fazer só o atendimento. E eles são responsáveis pela saída com a ambulância deles. Eles vão ficar, olha só, vocês 4 que chegaram agora, o técnico e enfermeiro para a lona vermelha, um técnico e enfermeiro para a lona amarela, certo? Certo. Vocês vão ficar nas lonas atendendo, nada de estar se enfiando na área quente para resgatar gente, nada de pegar um paciente e sair correndo junto com o paciente para a ambulância e levar para o hospital. Não, você vai fazer o que você foi designado para fazer. Tem ambulâncias que vão ficar só transportando pacientes, tem ambulâncias que vão ficar no local para que os equipamentos dessas ambulâncias sejam utilizados. E tem pessoas que vão ficar transportando pacientes, tem pessoas que vão ficar no local prestando o atendimento no local, certo? Então, tem que ter esse comando e tudo tem que passar pelo posto de comando, tá? Na sequência, galera, quando a gente fala do resgate das vítimas, a gente vai para a seguinte situação, tá? No resgate das vítimas, um exemplo, que fará o resgate das vítimas, serão os bombeiros, resgatistas e tal, geralmente que fazem a retirada das vítimas, tá? E aí, alguém vai comandar eles, né? Alguém vai comandar eles, e esse alguém vai se direcionar ao posto de comando e vai se direcionar às equipes, tá? Aí um exemplo, tenho 3 equipes na cena, cada equipe tem 2 resgatistas ou bombeiros, tá? Então tenho 3 equipes fazendo resgate. Essas equipes elas vão entrar na cena, vão entrar na área quente e vão protocolar cada vítima de acordo com o X, A, B, C, D, E. Protocola a vítima, faz a retirada. A vítima está com um crachá vermelho, tá? A gente vai falar sobre a triagem e a colocação dos crachá na próxima live. A vítima está com um crachá vermelho. Então, ela é uma vítima vermelha. Eles vão resgatar essa vítima, vão protocolar ela lá no local e vão levar para a lona vermelha. Depois, vão fazer o resgate da vítima amarela.
A vítima que está com crachá amarelo, ela vai ser protocolada e vai ser levada para a lona amarela, tá? E lá ela vai receber os cuidados. Então lá vai estar o recurso, lá vai estar o médico, vai receber os cuidados. E essas equipes, elas não atravessam, não podem se atravessar a conversa ou os comandos, eles têm que estar sempre direcionados na rede. Na sequência, então, como eu falei, temos mais uma rede de comando e talvez essa outra rede ela possa ser responsável por logística. Bombeiros, enfermeiros e voluntários. Um exemplo. Chegou mais uma equipe de bombeiro na cena, chegou mais uma equipe de enfermeiros na cena, técnicos de enfermagem e tal, e mais um grupo de voluntários que são ambulâncias dos municípios ou ambulâncias que são particulares, né, de instituições particulares, e elas vão para a cena para auxiliar também. Essas equipes, né, esse cara que está controlando essa parte logística, essas pessoas, a parte orgânica também, vai direcionar, olha, os bombeiros, vai lá e fala com o chefe do resgate. Enfermeiros, vocês vão ir lá na lona vermelha e vão obedecer ao médico, ou seguir a orientação do médico. Os voluntários, olha voluntários, nós temos serviço para vocês lá na lona verde, por exemplo, confeccionar curativo e transportar os pacientes para o hospital, para o posto de saúde, enfim, para onde que os pacientes vão ser direcionados, certo? Então, é necessário que seja feito isso. Pode ter também um cara auxiliando o comando responsável pela comunicação, tá? Um cara que vai estar entrando em contato com a central de regulação, recebendo os contatos da regulação, informando o comando, recebendo novamente os contatos e tal, organizando a parte da comunicação. Isso pode ter também, tá? Pode ter também mais uma rede, que é a rede que comanda o incidente por fora, ou seja, o isolamento, tá? Que daí são policiais, Polícia Rodoviária Federal, PRE, Polícia Militar, quem estiver na cena, Guarda Municipal, quem estiver na cena controlando o perímetro, tá? Organizando o perímetro, garantindo a segurança do local, sinalizando a rodovia, se for no caso de rodovia, liberando e trancando via conforme consegue liberar para alguns veículos passarem, depois toca de segurar para outros passarem, aquele sigue pare, aquela coisa toda. Também pode ter alguém controlando isso e direcionando-se ao posto de comando também, para que não fique atravessada a conversa. E também pode ser criado quando há, obviamente, o recurso das vítimas que serão transportadas pelo aeromédico, ou seja, quando tem o apoio do aeromédico. Um exemplo, tem um aeroporto do ladinho, legal, pode ser um avião, uma aeronave de asa fixa, para fazer o transporte de alguns pacientes, nesse caso, levar para alguns lugares mais longe, paciente já estabilizado, e o aeromédico leva para um lugar mais longe. Pode ser que eu precise de um helicóptero, um exemplo, né? Uma aeronave de asa móvel e rotativa que vai me dar esse suporte aonde eu estiver, ou seja, numa área mais remota, né? Vai chegar até lá e vai tirar alguns pacientes que precisam ir rápido para o hospital, paciente que eu não consigo resolver na cena, eu preciso tirar. E lembrando que a gente segue novamente o princípio do APH, atendimento pré-hospitalar, né? Aquilo que eu posso tratar na cena eu trato, aquilo que eu não posso tratar eu agilizo a retirada da vítima. Tem uma situação grave que eu posso tratar, eu trato. Tem uma situação grave que eu não posso tratar, eu agilizo a saída dessa vítima da cena, certo? Isso vai acontecer lá no resgate da vítima, vai acontecer isso na lona amarela, vai acontecer isso na lona vermelha. Exemplo, a vítima está com pneumotórax, tá? E está com TCE. TCE está causando, né, uma pressão intracraniana, a vítima está evoluindo para inconsciência por pressão intracraniana. Eu não consigo fazer, né, a despressurização intracraniana no local, na cena, mas eu posso fazer no caso do pneumotórax, eu posso fazer um dreno de tórax para aliviar a pressão torácica, para não acabar fazendo um tamponamento cardíaco, e aí transportar essa pessoa, precisa de atendimento rápido, e aí se eu tenho uma aeronave disponível, esse recurso pode ser utilizado por essa pessoa, certo? Lá na lona amarela, eu tenho uma vítima que tem uma fratura exposta de tíbia e fíbula e mais uma exposta de fêmur, uma vítima que tem 2 fraturas graves. Eu vou alinhar, vou estabilizar e tal.
ok, está resolvido. Não tenho trauma de tórax, não tenho trauma de abdômen, não tenho fratura de pelve, não tenho TCE. Tenho mais algumas escoriações, confeccionei curativo, é uma vítima que eu estabilizei. Agora, se é uma vítima que tem um trauma abdominal, tá? Trauma abdominal com possível hemorragia. Vamos pensar numa hemorragia em quadrante superior esquerdo, que é na altura do baço, mais ou menos naquela direção ali. Então, eu tenho uma vítima que tem uma possível hemorragia interna, que vai se agravar, associada com mais duas fraturas que em membros inferiores, no caso do fêmur e da tíbia e da fíbula, tem uma grande perca sanguínea quando há essas fraturas expostas nesses membros, tá? Então já tem uma grande perca sanguínea ali e tenho mais uma hemorragia interna. Então o que eu vou fazer? Estabilizo aquelas que eu consigo, resolvo aqueles ferimentos que eu consigo. Para aquela hemorragia interna, posso entrar com um protocolo de ácido transnexânico, né, o transamin, estimulando a cascata de coagulação, diminuindo a hemorragia interna, oferto volume, né, entro com ringer com lactato, de preferência, se tiver um ringer aquecido, melhor ainda, previno o choque e encaminho, porque a parte interna eu não vou poder mexer, eu só tratei a parte externa, certo? Então eu preciso pensar em tudo isso e estabilizar o que eu posso, o que eu não posso, eu transporto. Talvez eu tenha uma vítima que tenha um pneumotórax, né? O pneumotórax estava fechado, foi drenado, tinha uma fratura de pelve que foi fechada, entrado com o protocolo transamin, e eu resolvi duas situações graves, ou seja, dois sistemas, sistema ósseo, com perca significativa de volume, e um sistema respiratório, que leva a vítima a óbito muito rápido. Mas eu consegui tratar as duas. Fechei a pelve, entrei com o protocolo de controle avançado de hemorragias, e também eu consegui fazer um dreno de tórax, né, para diminuir a pressão intratorácica dessa vítima e diminuir o esforço respiratório. Então eu já estabilizei ela. Tem uma boa saturação, tem uma boa perfusão, não apresenta sinal de choque. E do lado eu tenho uma segunda vítima que talvez, né, pensa comigo, talvez essa vítima tenha apenas um trauma abdominal. E esse trauma abdominal está causando hemorragia interna, que é grave, tá? Que o transamin não vai resolver. Exemplo, vai diminuir, contudo não vai conter 100%. Então uma vítima que eu preciso fazer o quê? Eu preciso mandar essa vítima rápido, embora eu tenha só um sistema associado, mas a outra eu tratei na cena os dois sistemas envolvidos que ela tinha, tá? Então cada caso é um caso. Isso é responsabilidade, então, do posto médico. Bem como o resgate dos pacientes, estabilização de veículos, né, isolamento de veículo para fazer retirada, controle de riscos, retirada, protocolo de retirada das vítimas. É responsabilidade das equipes de resgate. Chegada e saída de recurso. É responsabilidade do cara que está responsável, então, pela logística. Chegada e saída de ambulância. Então, o responsável é o cara que está lá fazendo aquela parte. E essas pessoas vão se direcionar para o comando. E o comando vai se direcionar a essas pessoas que vão levar para suas equipes as informações. Certo? Então, parece ser bem tranquilo falando assim, mas na verdade é uma bagunça. O ideal é que essa bagunça seja organizada, tá, galera? Então, vamos pensar, né, na melhor das possibilidades que não aconteça, mas quando acontecer, que tenhamos pessoas preparadas tanto para comandar, quanto para seguir ordens, quanto para conseguir realizar um atendimento de qualidade. E o principal, galera, que eu vejo no meio, eu estando no atendimento pré-hospitalar, tá? Atuando na área, rodando várias bases de atendimento pré-hospitalar, como eu faço dentro do SAMU, e conhecendo várias pessoas. Uma coisa que falha muito, né, deixa de chegar o melhor para a vítima, muitas vezes, é a briga de ego, tá? Entre instituições, né? Há uma instituição que quer fazer de uma forma, outra quer fazer de outra forma, acaba que a vítima acaba perdendo porque não querem trabalhar todos com a mesma direção, porque um não obedece a ordem do outro, porque o outro não obedece a ordem do outro. Então, quando isso acontece, acaba prejudicando a vítima. O ideal é que isso não aconteça. O ideal é que todos saibam que você vai ter que fazer aquilo,
tá? Embora você tenha potencial para ofertar mais, mas você vai fazer aquilo que você foi mandado, aquilo que foi coordenado para você, porque é aquilo que as vítimas precisam agora, tá? É aquilo que o posto de comando precisa que você faça agora. Depois eu posso mudar a tua função, te realocar em um local que você vai ofertar mais de você. Mas no primeiro momento eu preciso organizar o que é necessário. Legal? Tá, Bizeira, né? Então, a criação do posto de comando é bem complicada. Eu vou pedir para que a Erika poste, ela sempre faz, né? A equipe pedagógica que eles sempre fazem, né? Os slides, eles postam, eles montam material de apoio, acabam postando nos grupos do WhatsApp, grupo do Telegram, inclusive eles estão toda hora postando aí stories e vídeos e tal, que levam um pouquinho disso para vocês, tá? Então, vamos encerrar por hoje. Legal. Olha só, a Erika acabou de me falar aqui que logo após a live, daqui nadinho, eu encerrando aqui, ela vai postar as imagens da criação de posto de comando, coordenação médica, coordenação operacional, comunicações, hospitais na região, a central de operação e tal. Tem umas imagens bem legal. Ela vai postar daqui a pouquinho para vocês ter... Oi? Ela vai postar daqui a pouquinho nos stories para vocês, um mapa mental ali, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando. E daí também ela vai postar imagens dos cartões, quando eu falei ali o crachá, tá? São uma espécie de cartão que vai estar identificado ali o tipo do atendimento que essa pessoa precisa, ou exatamente aonde ela se qualifica, se ela se qualifica como uma vítima verde, amarela, vermelha ou preta. Legal, galera? Lembrem de nos acompanhar nas redes sociais, né, no Instagram. Também se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações, compartilhar as lives, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o atendimento pré-hospitalar e acabem salvando vidas através de uma aulinha aí de 1 hora, que talvez consiga ser bem educativa. Legal, galera? Valeu? Conto com vocês, até na próxima. Deixa eu só achar aqui. Só fechar aqui, né? Valeu, até a próxima.